Boa noite, Salafico. Estamos nesta noite de quarta-feira reunidos para mais uma etapa do nosso estudo da obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Estamos na terceira parte da obra relacionada ao tema O Problema da Dor, falando hoje especificamente sobre o capítulo 21, A Consciência, o Sentido Íntimo. Vamos começar essa noite fazendo a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos e levando os nossos pensamentos a Deus e agradecendo a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos para uma noite de aprendizado, de estudos. Pedimos para que nossas mentes e nossos corações estejam abertos aos ensinamentos de Jesus, nosso guia e modelo. Tenhamos a inspiração da espiritualidade amiga que nos acompanha constantemente. Que saibamos, Senhor, aproveitar esses momentos de ensinamento para conduzir nossa vida nos caminhos do bem, do amor ao próximo, da caridade, e assim possamos trilhar juntos uma eternidade, o nosso progresso, para que todos nós assim possamos cumprir com nossa missão. Graças a Deus. Como falamos, nesta noite nós vamos falar sobre o capítulo 21 da obra de Leon Denis, A Consciência, a Consciência, o Sentido Íntimo. Né? Esse é o tema o título do capítulo. E esse tema da noite de hoje, que fala especificamente sobre a consciência, Leon Denis chama a atenção sobre a existência da consciência ser uma só. Existe uma única consciência, mas essa consciência ela é dividida, né, ela é classificada de duas maneiras diferentes. No capítulo 4 dessa obra, da primeira parte dessa obra, A Personalidade Integral, Leon Denis fala sobre estágios de consciência. E é importante a gente relembrar um pouquinho disso, porque ele fala de estágios da consciência do indivíduo quanto ser eterno. E à medida que nossas encarnações vão se acumulando, esses estágios de consciência vão deixando impressões diferentes no nosso ser e vão sendo aproveitadas de maneiras diferentes em cada uma das nossas existências. Então, lá no capítulo 4, ele fala sobre esses três níveis de consciência, que é o nível da consciência enquanto estamos acordados, despertos, encarnados, o nível da consciência de quando nós estamos em estado de sonambulismo, nosso espírito está em estado de desprendimento, e por fim, que é o estado pleno, que Leon Denis coloca, está relacionado ao período em que há o desprendimento total do corpo, em que, dependendo do grau de evolução do espírito, dependendo do tempo que ele esteja, ele consegue recobrar toda a consciência, recuperar todo o seu histórico, assumindo a sua consciência de uma forma integral, de uma forma consciente. Nesse capítulo, A Consciência, o Sentido Íntimo, Leon Denis vai falar especificamente sobre as questões relacionadas à nossa encarnação atual, ao período atual de nossa encarnação. Ele vai focar especificamente no sentido físico e subliminal da consciência. Então, nesses aspectos da consciência, ele define de uma forma muito criteriosa o que seria esse aspecto da consciência físico e esse aspecto da consciência subliminal e de que forma que isso tudo pode estar relacionado com a mediunidade. E é o que a gente vai conversar nessa noite. Para falar sobre o aspecto físico da consciência, a gente vai usar, a princípio, uma citação do próprio Leon Denis, em que ele coloca a faculdade de concentrar as sensações externas, coordená-las, defini-las, perceber-lhe as causas perceber-lhe as causas e determinar-lhe os efeitos. Quando a gente percebe, quando a gente analisa isso, ele está dizendo para a gente que a consciência física é essa capacidade que nós temos de apreender todas essas sensações externas e coordená-las. E o melhor desenvolvimento dessa área da consciência vai desencadear um processo de depuração da alma, porque vai multiplicar alguns aspectos que podem ser percebidos e melhorados através de uma assimilação de maior qualidade. Então, eu estou dizendo o seguinte: quanto mais nós conseguimos perceber essas sensações externas e coordená-las
nós possamos defini-las, a gente vai poder perceber as causas e determinar quais vão ser os efeitos. Então, está falando sobre a importância de compreender esse mundo que nos cerca, compreender é, as sensações, os sentidos que estão aflorados no nosso entorno, para que nós possamos perceber essas causas e assim determinar o efeito. E quando a gente fala de determinar efeitos, fala da autoconsciência, da consciência e da possibilidade, do poder que nós temos de executar aquilo que é necessário que seja executado. Nesse sentido, a gente percebe que existe esse sentido físico e que a alma vai canalizar e coordenar todas as percepções que são superficiais. Ela vai receber as transmissões sensoriais e cada um vai julgar essas percepções de acordo com a sua própria evolução. E essas percepções podem ser dispersas e diversas, né? Então, isso tudo vai variar de acordo também com o grau de desenvolvimento de cada um. Ele fala sobre o grau de evolução de cada um, lembrando que a gente está em período constante de evolução. E quanto mais evoluídos, maior será a nossa capacidade de percepção, de julgamento, e não é só de percepção, é de julgamento. O Leon Denis já falou sobre isso em capítulos anteriores. À medida em que nossa consciência se desenvolve, a nossa capacidade de percepção se amplia. E eu lembro que quando nós conversamos sobre esse assunto, nós citamos o exemplo que, às vezes, certas coisas que são muito óbvias para algumas pessoas não são para outras. Isso tem a ver com o grau de desenvolvimento de cada um. Não significa que as pessoas não possam entender, mas que algumas pessoas podem ter um pouco mais de dificuldade para compreender determinados aspectos da vida, porque elas não têm ainda o arcabouço necessário para alcançar a plena compreensão de determinados assuntos. Então, às vezes, e eu faço isso meia-culpa, porque às vezes a gente fica indignado porque algumas pessoas não conseguem compreender algo que nos parece tão óbvio, e muitas vezes nós mesmos, a gente tem que fazer essa meia-culpa, a gente tem que compreender as nossas imperfeições, que nós mesmos, às vezes, não somos capazes de compreender certas sinuosidades, certos aspectos que exigem um pouco mais de estrutura, de conhecimento, de desenvolvimento para que nós possamos compreender. No aspecto subliminal, Leon Denis vai nos colocar o seguinte: ele é capaz de distinguir as regras e as coisas do mundo metafísico. É esse sentido profundo, desconhecido e inutilizado pela maior parte dos homens que certos experimentadores designaram pelo nome de consciência subliminal. E é na intuição, esse sentido que é muito íntimo, que vai inspirar grandes avanços e descobertas. E o sentido físico acabou se colocando em prática de uma forma posterior. Leon Denis ele complementa. Assim como existe um organismo e um sensório físico, sensações físicas, que nos põem em relação com os seres e as coisas do plano material, assim há também um sentido espiritual por meio do qual certos homens penetram desde já no domínio da vida invisível. Assim que depois da morte cair o véu da carne, esse sentido tornar-se-á o centro único de nossas percepções. É na extensão e no desenvolvimento crescente desse sentido espiritual que está a lei de nossa evolução psíquica, a renovação do ser, o segredo da iluminação interior e progressiva. Esse sentido, ele é muito íntimo e muitas vezes ignorado pela maioria das pessoas encarnadas. E por isso ele acabou sendo subdesenvolvido. Essa coisa da intuição, da percepção extrasensorial, acabou não sendo desenvolvida de forma plena com que poderia ser desenvolvido e acabou sendo subdesenvolvido, de acordo com o que o próprio autor nos coloca. A crença cega no materialismo científico, mesmo essa fé cega, né? Tanto um extremo ligado à ciência cega, quanto a fé, né? Porque essa ciência cega, esse apego a esse materialismo científico, porque nem tudo a ciência ainda consegue explicar, a gente ainda está caminhando a passos
né, muitas vezes lentos dentro do progresso científico, ainda não dão conta de explicar a plenitude das aventuras, do desenvolvimento do universo, das sinuosidades do universo. Então, esse apego, essa crença nesse materialismo científico, ou mesmo essa fé cega, elas são responsáveis por tornar cada vez maior o desprezo pelos benefícios, né, que nós poderíamos desfrutar se nós dessemos mais valor a esse sentido sensorial. Quando nós pensarmos em progredir, em aproveitar melhor, né, essa capacidade que vai se tornar uma constante quando nós nos tornarmos mais desenvolvidos, que nós não vamos necessitar somente desses sentidos físicos para que nós possamos agir, compreender e executar as nossas ações do dia a dia. E quando a gente pensa nessa junção desses fatores, quando a gente pensa no sentido físico, mais esse sentido subliminal, a gente vai permitir a nós mesmos a nossa depuração e o nosso progresso, desde que nós estejamos trabalhando em comunhão com o bem. E esse trabalho em comunhão com o bem, essa depuração, essa maior capacidade de percepção e de utilização do sentido subliminar e do controle do sentido físico, dessa consciência física, como o Leon Denis coloca, é importante, inclusive, para atuar em vários níveis metapsíquicos, seja através da mediunidade ou através apenas da intuição. Mas é a condição moral do indivíduo e a sua própria depuração que vão influenciar diretamente, não só na qualidade da comunicação, no caso da mediunidade, como das informações que forem provenientes, como na capacidade de intuir, né? Bem como na fidelidade em transmitir o que foi realmente enviado através dessa dimensão espiritual. Olha a importância do autoconhecimento, a importância do controle dessas emoções e dessas percepções. Leon Denis, ele nos esclarece que a mediunidade, em suas formas tão variadas, é também resultante de uma exaltação psíquica que permite, entre os sentidos da alma em ação, substituam por um momento os sentidos físicos e percebam que é imperceptível para os outros homens. E mais à frente ele vai continuar. A intuição não é, pois, as mais das vezes, senão uma das formas empregadas pelos habitantes do mundo invisível para transmitirem seus avisos, suas instruções. Outras vezes será a revelação da consciência profunda, a consciência normal. Então, nesses dois resumos que a gente está colocando aqui, Leon Denis está nos aprofundando e nos esclarecendo o sentido da importância da mediunidade e da própria intuição, no sentido que as formas mais variadas da mediunidade, ela é resultado dessa ordenação psíquica, que ela vai permitir essa coordenação entre os sentidos da alma e da ação, que muitas vezes podem substituir alguns sentidos físicos, e a gente pensa em como as comunicações mediúnicas ocorrem, em que o médium ele é um instrumento utilizado pela espiritualidade para que determinadas mensagens sejam transmitidas, e que muitas vezes o médium pode não ter certos conhecimentos, pode não ter consciência, não pode ter controle daquilo que ele está fazendo naquele momento e pode acabar não lembrando daquela mensagem que foi transcrita, que foi falada, que foi, enfim, das diversas formas de manifestação mediúnica. Então, ele pode não ter esse controle, essa consciência, o controle dessas ações, mas os seus sentidos eles vão ser ampliados para que essa comunicação mediúnica seja executada. E no que se refere à intuição, olha a importância que se dá à intuição, que ela tanto pode ser uma sugestão da espiritualidade que está ali para nos auxiliar, bem como a revelação da nossa própria consciência profunda. Aquelas consciências, aqueles graus de consciência que Leonine coloca lá no quarto capítulo. Então, pode ser a emergência desses graus, dessas consciências
existências anteriores, ou dessa própria existência que por algum motivo ficou arquivado lá dentro de uma forma mais íntima, né? E esse conhecimento ele surge para a gente de uma forma que parece muito natural e a nossa intuição sendo executada, sendo utilizada por nós mesmos sem um controle efetivo dessa ação. A gente só sabe que isso está acontecendo, nós estamos sendo intuídos para essa ação. Quando a gente avança um pouquinho mais nesse capítulo, Leon Denis vai continuar falando sobre o exercício da mediunidade. Ele coloca o seguinte: no exercício da mediunidade intuitiva, no estado de vigília, muitos desanimam diante da impossibilidade de distinguir as ideias que nos são próprias das que nos são sugeridas. E nesse sentido, a gente lembra das questões 459 a 464 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos e nossas ações. A gente sabe que os espíritos, como diz a questão 459, que os espíritos influenciam o nosso pensamento mais do que a gente pode imaginar. No entanto, nós somos responsáveis pelos nossos atos, a gente sempre tem que ter essa consciência dessa responsabilidade pelos nossos atos. Então, apesar de haver essa intuição, que pode ser essa sugestão do mundo espiritual para a gente, que, como o próprio livro dos Espíritos nos coloca que existe essa influência constante, mais do que a gente pode imaginar, né, dos espíritos em nossa existência, nós somos os responsáveis pelos nossos atos, porque nós somente somos influenciados por aquilo que nós temos afinidade. E quando nós temos afinidade, nós estamos dando, conscientemente ou não, a oportunidade daquela influência acontecer. Então, quando a gente pensa, essa questão é por isso que isso está sendo colocado aqui, que às vezes a gente não vai conseguir distinguir o que é nossa ideia e do que é uma ideia sugerida, e no final das contas isso não tem tanta importância. O próprio Leon Denis coloca isso, Allan Kardec também nos coloca isso, que não nos cabe muitas vezes a gente compreender. Eu lembro de ter ouvido uma palestra da Deusa Nogueira, na Rádio Rio de Janeiro, não me lembro em qual programa, e ela estava falando sobre assim, como eu vou saber que eu estou recebendo alguma sugestão, que alguma ideia é minha ou a ideia de algum espírito. E ela coloca o seguinte: assim, olha, eu não falo comigo mesmo na terceira pessoa. Se vem aquele pensamento na terceira pessoa, né, de uma forma mais constante, e isso somente o autoconhecimento vai poder determinar, geralmente, na verdade, existe a possibilidade de nós estarmos sendo sugestionados quando esse pensamento vem na terceira pessoa, porque eu não falo assim, quando ela fizer isso, quando você fizer isso, eu falo eu fizer, quando eu puder, então eu uso a primeira pessoa em vez de usar você, ela, entendeu? Então, assim, é o uso da maneira do pronome, né? Isso a deusa coloca, assim, que ela trabalha, ela nos ajuda a construir essas questões da mediunidade de uma forma muito, muito prática. É bom vê-la falar, porque ela nos aproxima muito, né, da nossa realidade. Então, pensando nisso, quando a gente pensa nessas questões dessa sugestão, né, que nem sempre é importante a gente determinar isso, o importante é que nós sigamos os bons conselhos e nós estejamos sempre na sintonia positiva e propositiva para que nós possamos caminhar sempre em direção ao nosso progresso, nós não percamos a nossa existência estacionando em algum degrau, né? E para concluir, a gente deve pensar que, através da reforma íntima, nós vamos nos qualificar sempre para a evolução moral. Nós podemos pensar de diversas maneiras nas formas pelas quais esses graus de consciência vão nos permitir avançar no caminho. É esse controle que nós devemos ter desse aspecto físico, desse aspecto subliminal, o quanto que tudo isso vai trabalhar para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento
e pensar nessa importância dessa conciliação, porque como nós colocamos um pouco anteriormente, quando esse estado, quando esse sentido físico e subliminal trabalham juntos, nós podemos estar caminhando para o bem. É importante que esses dois aspectos, físicos e subliminais, eles nos auxiliem na nossa depuração e no nosso progresso, para que eles possam juntos nos auxiliar a caminhar para o bem. A gente vai encerrar por aqui, para que nós não nos alonguemos ainda mais. Vamos abrir para o debate, vamos aguardar as sugestões, as críticas e outras interpretações. Eu sei que esse capítulo é um capítulo, às vezes, um pouco mais denso, né? Então, nós procuramos ser mais objetivos sobre esse aspecto, sobre esses níveis da consciência, esse sentido íntimo da consciência, o que representa de verdade essa consciência. Por isso que nós resgatamos, inclusive, um pouco do que foi falado lá no capítulo 4, nós estamos falando sobre a personalidade integral, e perceber, né, que dentro de cada uma de nossas existências, tanto a relação entre esse nosso aspecto físico e esse nosso aspecto espiritual, ele está em constante trabalho, em constante desenvolvimento, e é importante que continue dessa maneira para o nosso progresso. Então, assim, é nós conciliarmos, nós compreendermos isso, nós buscarmos compreender isso, é aí que entra a reforma íntima, para que nós possamos melhorar essas nossas sintonias, nós possamos compreender e nos desapegar dessa materialidade, dessa fé cega, do materialismo científico, e possamos estar abertos às questões do espírito, mas sempre utilizando a razão, assim como preconiza é, a doutrina espírita, assim como nos é orientado, que nós não tenhamos essa fé cega, senão nós estaremos simplesmente seguindo uma cartilha pré-determinada, e não é isso. Nós temos todos os ensinamentos à nossa disposição para que nós possamos assimilá-los de forma consciente e apropriada. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.